Bem, gente, vamos trabalhar mais uma questão aqui no tocante às ligações, geometria e polaridade. Bem, o tema agora vai ser polaridade. Vocês vão encontrar isso aí na sua página 16 do livro de vocês. Sobre essa questão, ele traz as seguintes informações. A alternativa que apresenta respectivamente substâncias que vão apresentar ligações iônica, covalente polar, covalente apolar e a chamada o que? Metálica. Vamos lá. Bem, para isso ele listou dentro das alternativas vários componentes, várias fórmulas. Então, baseado nessas fórmulas, o aluno tentaria elucidar justamente a característica principal desses componentes em termos de ligações químicas, né? Então, a gente vai começar pelo que ele chamou de ligação do tipo iônica. Em várias alternativas eu teria ligação iônica, é verdade, porque na A ele colocou um sal, o AgCl. Na B, aí eu descartaria. Por quê? Porque ele colocou a molécula de berílio, e berílio ele vai formar um hidreto, e aí a ligação covalente. A B já estaria de fora. A alternativa do item C, ele colocou uma base, hidróxido de cálcio, poderia ser. Na alternativa do item D, ele colocou a molécula de boro, mas a molécula do boro faz ligações covalentes no sistema trigonal. E por fim, a alternativa do item E, onde tem um óxido. O óxido de magnésio é o que eu estou trazendo agora para vocês. Dá uma olhadinha aqui, pessoal, rapidinho. E quando você tem aqui, por que eu poderia mencionar que essa molécula para a gente tem uma ligação do tipo iônica? Porque a condição para se ter esse tipo de ligação é que envolva um metal junto com um não metal. Ora, eu tenho aqui o magnésio, que é um elemento químico da família 2A, metal, e o oxigênio, que é da família 6A. Unindo um metal, que é da família 2A, com um não metal, que é o oxigênio da família 6A, você tem sim a chamada ligação do tipo iônica. O óxido de magnésio tem esse tipo de ligação sendo característica. Mas vamos na sequência. Ele nos coloca que você represente também um composto que tenha a ligação sendo covalente, e essa ligação covalente ela passe a ser quimicamente o que? Polarizada. Vamos lembrar aqui um pouquinho, pessoal. A ligação covalente é uma ligação por compartilhamento eletrônico, e para ela ser polarizada, essa estrutura química, você tem que trabalhar com dois aspectos: a geometria e a diferença de eletronegatividade. No caso dessa alternativa, ele ilustra que essa ligação seria água. Será que pode ser água? Vamos ver aqui rapidinho a estrutura da água no meu quadro. Aqui está a molécula de água e aqui estaria a sua fórmula do tipo estrutural. Gente, eu tenho uma ligação covalente. Por que covalente? Porque eu tenho uma combinação de hidrogênio com oxigênio, que é um metal. E essa combinação é uma ligação covalente. Oxigênio, família 6A. Teoria de repulsão. O oxigênio vai fazer duas ligações covalentes. Dá uma olhadinha aqui. Ele fez as duas ligações covalentes. Sendo da família 6A, tá? O oxigênio apresenta 6 elétrons. 2 elétrons estão sendo compartilhados, são chamados elétrons ligantes, tá? E ele tem 2 pares de elétrons que não participam da ligação. Daí, professor, é o seguinte: quando você tiver moléculas com 3 átomos, eu caio nessa condição aqui, AX2, em que o elemento químico A é um símbolo de um elemento químico central. Então, quando você tiver moléculas triatômicas, existem duas possibilidades: a geometria C angular e a geometria C linear. Por que eu escrevi ela na forma angular? Pelo oxigênio. Porque o oxigênio existem pares de elétrons não participantes da ligação.
Então, o que é que a química me coloca em termo mais aprofundado? Eu teria 4 nuvens de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 4 nuvens eletrônicas e apenas 2 átomos ligados a essa nuvem. Está dando diferença entre o número de átomos e o número de nuvens eletrônicas. E daí é polar. Uma estrutura como essa, ela vai ser polar. Eu diria então que a molécula de água tem ligações covalentes e essas ligações covalentes são polarizadas. Existe uma diferença de eletronegatividade. O oxigênio é mais eletronegativo e o hidrogênio é menos eletronegativo. Resumo: molécula de água tem geometria angular, tem ligações polares, diferença de eletronegatividade, e a molécula é polar. Por isso que a gente pode denominar como um composto covalente polar. Continuando, na sequência, ele me coloca um representante de uma molécula com covalente do tipo apolar. Olha a palavra, no próprio português. Quando eu coloco esse A aqui, estou negando. Não tem polos. Mas por que não tem polos? Porque não tem diferença de eletronegatividade nessa ligação. Observe, quando ele colocou a molécula diatômica chamada de iodo, não é formada por 2 átomos? Sim. Se ela é formada por 2 átomos, qual desses 2 átomos puxa elétron para o seu lado? Nenhum. Os 2 têm a mesma força. Eu diria que é uma molécula que não apresenta polos. Ela passa a ser chamada de apolar. A molécula de iodo é o representante das ligações do tipo covalente apolar para esse item, para essa questão. E por fim, ele pediu um composto com ligação metálica, como já disse tudo, tem que ter um metal. Dentro dessa sequência que ele representou aqui para a gente, tá, foi o elemento químico alumínio. Só fazendo uma pequena ressalva, né? Quando a gente fala de ligação metálica, a gente coloca esse Nzinho aqui, porque são enésimos átomos de alumínio se interligados, formando o que nós chamamos de ligação do tipo metálica. Pois bem, pessoal, questão relativamente fácil. Eu ficaria com a sequência da alternativa do item o óxido de magnésio, a molécula de água, a molécula de iodo e o metal do tipo alumínio. Ok?